Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Fundo da Amazônia passou a ser uma das pautas de discussão nacional. Criado há 11 anos, o programa surgiu como iniciativa pioneira para arrecadar, junto aos países desenvolvidos, recursos para manter a maior floresta tropical do mundo. E o Brasil abriga 60% da Amazônia. O principal objetivo do fundo é ajudar a combater as mudanças climáticas. E, como já recebeu mais de 3 bilhões em doações, tornou-se o principal instrumento para custear ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. A utilização desses recursos, no entanto, passou a ser questionada pelo atual governo, o que desagradou os países doadores, como a Noruega, que é responsável por mais de 90% das doações. Nós vamos conversar sobre o tema nesta edição do Câmara Debate, com os parlamentares que acompanham a polêmica. Deputado Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, e o deputado Célio Studart, do PV do Ceará. Bem-vindo, deputados. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Deputado Nelson, eu queria começar com o senhor para o senhor avaliar como é feita essa utilização dos recursos, já que hoje a gente tem mais de R$1,5 bilhão de reais que ainda não foram aplicados. Olha, o questionamento do nosso ministro Ricardo Salles, ele se deu quando, numa análise preliminar, e o governo descobriu que de 100% do recurso, 65% a 70% é gastado com salários das ONGs que têm o poder de receber esse dinheiro. Começou por aí. Então, nós temos uma preocupação em fazer um escrutínio, fazer uma pesquisa e, de fato, ver aonde está sendo utilizado o recurso. Primeiro ponto. E depois nós descobrimos que os projetos não alcançam o seu fim. Evidentemente, porque o dinheiro fica praticamente em salário, hospedagem e viagem. E isso o governo Bolsonaro não concorda. Agora, deputado Célio, nesses 11 anos já foram alcançados diversos resultados com esses recursos. Queria que o senhor avaliasse também. Bom, é importante mencionar que o Fundo Amazônia é o maior fundo internacional para a preservação da Amazônia. Então, nós temos aí mais de 100 projetos que tratam de remanejamento, aflorestação, são projetos sociais também, que incluem as atividades econômicas daquela população no que tange à proteção do Fundo Amazônia. E nessa análise, né, do ministro Ricardo Salles, não ficou muito claro, muito objetivo, quais eram os pontos que poderiam destoar ou que poderiam afetar a finalidade, como disse o colega Nelson Barbudo. Faltou clareza, faltou ser mais objetivo em quais seriam esses pontos dos 25%, ou seja, aí do que foi analisado, e também a postura que foi tida a partir dessa interpretação do Ministério, né? Uma postura, digamos, até bélica com os países que estão financiando o fundo, né? Que têm essa preocupação com a preservação da Amazônia. Agora, deputado Nelson Barbudo, o ministro, o governo, já anunciou que pretende utilizar o fundo para indenizações fundiárias, principalmente no setor privado. Não corre o risco de desvirtuar o objetivo principal do fundo, que é combater o desmatamento? Nós temos que analisar o que é a real intenção dos países investidores. Nós, há muito tempo, já desconfiávamos, mas nós não estávamos no poder para poder saber de fato qual a real intenção. Então, nós temos que, primeiro, esse dinheiro vem para o BNDES, ele vem para o governo brasileiro. E eu acho que com a nossa autonomia, nós também temos direito a determinar o recurso para certos
objetos para certas ações que nós queremos fazer. Nós temos autonomia, o governo recebe esse dinheiro, ele tem que prestar conta. E, portanto, eu sei que tem a comissão que analisa, mas ela estava indo por um lado, por um viés ideológico, segundo o meu entendimento. Ela estava indo para um viés ideológico e com a virada de governo, com a mudança de governo, nós queremos tomar a rédea dos investimentos que vêm para a Amazônia e podemos também determinar para algum projeto que seja do interesse do nosso governo. O governo mudou. Agora, deputado, os governadores, no caso, né, que abrangem a Amazônia, eles também são favoráveis às alterações na aplicação dos recursos. Existe alguma previsão de mudança que pode ser aproveitada, tanto que os governadores recebam esses recursos e utilizem de uma forma mais viável para os seus estados? Bom, primeiro de tudo é importante perguntar de onde vão vir os recursos agora. A Alemanha já disse que não repassará mais recursos para o Fundo Amazônia. A Noruega também contestou o que o ministro do Meio Ambiente afirmou e disse que sentia confiança e segurança nos projetos que estavam sendo executados e o escopo, a finalidade estava sendo bem efetiva. Então, da onde virão esses recursos? Porque a partir do momento que se pensa em indenizar, aí nós temos aí mais de 90% de terras com falta de regularização fundiária. 3,5 bilhões é dinheiro suficiente para esses projetos, mas não chega nem perto de ser dinheiro suficiente para indenizar todas as áreas que precisam ser indenizadas. Então, de onde o ministro pretende tirar esse dinheiro? E mais, se não vier o dinheiro que esses países destinavam com essa finalidade, então o fundo deixa de existir. O fundo perde a sua essência e aí o governo vai tirar também, não vai ter nem dinheiro nem para indenizar, que era a forma que ele queria desvirtuar o Fundo Amazônia, e não vai também nem ter dinheiro para esses projetos que eles criticam de forma não tão objetiva os pontos negativos deles. Agora, deputado Nelson, nesse caso de ajuste fiscal que o governo está passando, realmente é uma pergunta que a gente faz, né? Como é que o governo vai destinar recursos para financiar os projetos e também essas indenizações? Eu tenho uma resposta e a solução. É só nós recebermos o dinheiro que foi saqueado do povo brasileiro pelo governo anterior e destinado a repúblicas socialistas da América Latina, que nós teremos bilhões, porque nós temos dinheiro para receber dos empréstimos que foi feito pelo governo. Eu acho que, com uma boa conversa com a Noruega, uma boa conversa com a Alemanha, desde que o Brasil seja o responsável chefe pelo investimento, porque, no nosso entendimento, eles estão investindo, estão doando praticamente para o Fundo da Amazônia. Nós aceitaremos e aceitamos de bom coração, desde que o gestor dos projetos seja o governo brasileiro. Essa é a minha intenção. Deputado Célio, esse é um assunto que ainda não tem nenhuma matéria tramitando aqui na Câmara. Existe a possibilidade de se fazer algum tipo de regulamentação para que, para os próximos governos também, isso já fique acordado, certo, de como serão investidos, ou então para próximos fundos que venham a ser feitos? O Brasil já tem uma série de tratados internacionais, como o Acordo de Paris, onde ele se compromete a uma redução do desmatamento. E nós tivemos aí recentes polêmicas com o INPE, por termos obtido dados de um desmatamento mais de 200% no mês de junho, referente ao ano passado, em 2018. Então, toda essa circunstância e toda essa crise nesse sentido do Fundo Amazônia afeta também as relações com esses países, com Noruega, a Alemanha, afeta inclusive a associação que busca se fazer entre a União Europeia e o Mercosul, porque esses são países que importam também. Então, de certa forma, até essa questão ambiental, que é relevante para eles, é significativa para eles, quando o Brasil se coloca de modo a desconhecer alguns dados, ou de modo a não querer mais que o fundo atue de certa forma, ou dizer que não precisamos de um dinheiro de um país de primeiro mundo
que investe na preservação da Amazônia, nós estamos prejudicando também relações que afetam até o próprio agro. Né? A própria importação pode ser afetada por declarações como essa. Então, são países que a gente precisa de relações comerciais. Então, não é meramente uma questão somente ambiental, é uma questão econômica também envolvida e que esse pode ser um estopim para questões, crises até maiores, que devem ser resolvidas no campo mais diplomático do que normativo, respondendo a pergunta de forma mais objetiva. Bom, o Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta e hoje nós estamos conversando com os deputados Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, e Célio Studart, do PV do Ceará. O tema é o Fundo da Amazônia. Bom, deputado Nelson Barbudo, como tem essa possibilidade até de saída da Noruega e da Alemanha desse fundo, queria saber se o governo está pensando em cooptar outros países para que possa começar a investir também no Fundo da Amazônia. Eu acho que não. O Brasil, caminhando para um crescimento com o nosso projeto de governo, o Brasil tem condições de se autopoliciar. Quero deixar registrado aqui, Célio, que o nosso governo, ele é pautado como um governo que não é destruidor de florestas. O nosso ministro e o nosso homem do agronegócio, ele tem consciência, tanto é que o Brasil, em comparação com a Alemanha e a Noruega, dá de 100-0 em preservação. O Brasil tem, sim, a nossa mata preservada. Estudos provam que o Brasil, na América Latina, por exemplo, é um país que mais tem matas. E nosso governo não é o governo da motosserra. Mas ainda assim aumentou o desmatamento nesses últimos 4 anos. Vamos distinguir as coisas. Nós temos um Código Florestal que permite que num bioma desmate 20%, no outro 35% e no outro 65%. O que o governo brasileiro quer? O que o Ricardo Salles quer? Nós queremos que o Código Florestal seja aplicado. O Brasil cresce 2 milhões de habitantes por ano. Se nós pararmos o desmatamento, 0. Agora, quando se fala em desmatamento, é o desmatamento ilegal. Esse, o governo Jair Bolsonaro quer pôr na cadeia. Esse, o Ricardo Salles, quer pôr na cadeia o desmatador ilegal. Mas o público que nos assiste, quando ele vê falar em desmatamento, ele acha que qualquer desmatamento é desmatamento ilegal. E não é. Nós queremos cumprir a lei. O Código Florestal, na Amazônia, permite que se desmate 20%. Cada 1.000 hectares, o proprietário pode desmatar 200 hectares. Isso que não pode ser confundido. Nós queremos que a expansão do agronegócio se dê dentro da legalidade e que países de fora, que o mundo internacional não interfira no nosso crescimento legal. Agora, nós estamos caminhando com muita tecnologia, o agronegócio tem muita tecnologia e o governo vai apoiar para que áreas já abertas sejam tratadas, reestruturadas, sem precisar desmatar. Mas o mundo tem que respeitar o nosso Código Florestal, onde nós temos os limites de desmatamento legal. Agora, deputado Célio, não seria o caso de se buscar mesmo dentro do país, dentro de investidores nacionais, para que esse Fundo da Amazônia continue a investir no combate a esse desmatamento? Bom, seria algo curioso, porque se você tem dinheiro vindo de fora para ajudar no controle, monitoramento, fiscalização, exatamente como disse o colega Nelson Barbudo, justamente do desmatamento ilegal, ajudar no controle, no monitoramento, na recuperação, na conservação. E você cria uma crise com esses países que estão ajudando nesse fundo, cooperando com esse fundo, ou seja, que contribuem com 90 e pouco por cento e outro com 5%, a Alemanha. E como é que você vai explicar para o investidor nacional
Se os próprios países de primeiro mundo que estavam investindo, que priorizam o meio ambiente, que priorizam a sustentabilidade, como é que você vai explicar ou vai convencer o investidor nacional a fazer um novo fundo, a criar algo que tinha uma envergadura internacional? Então, não me parece que seja uma saída, nem me parece que seja a intenção. Muito menos parece que seja a intenção, porque não havia necessidade alguma de ter se criado essa crise, analisando entidades que não foram especificadas quais, não foram especificadas quantas, né, quais contratos foram, para simplesmente alegar que o fundo não está cumprindo com seu escopo, quando os próprios doadores, ou seja, quem está depositando o dinheiro, está dizendo que sim. Sentem segurança de que o fundo está cumprindo a sua função. Então, é no mínimo questionável como quem está recebendo dinheiro critica quem está dando e, ao mesmo tempo, alegando que está sendo eficaz. Agora, deputado Nelson, nós temos mais de 50 projetos que estão paralisados por conta desse impasse com os doadores. Isso também não prejudica o desenvolvimento sustentável da região, já que eles estão aprovando o que já foi previsto para aplicação? Eu acho que pode, em partes, até prejudicar, mas muito pouco. De 120 e poucos projetos, em 11 ou não sei quantos anos, 12 anos, foram 20 só, né? Concluídos. Sim. Foram 20. De cento e tantos, foram 20 concluídos. E eu gostaria de dizer o seguinte, o ministro Salles, ele não falou, eu não quero mais o dinheiro do Fundo da Amazônia. O ministro disse o seguinte, eu quero saber a lisura do processo. Quando ele questionou, Célio, o pessoal que estava administrando o dinheiro, ele foi proibido de ver os contratos. Isso é público e notório, que ele foi no BNDES e proibiram o ministro, um funcionário, num vocabulário normal, peitou o ministro e falou, não, aqui o senhor não vai ver os contratos. Paira uma dúvida sobre a lisura do processo. Nós jamais queremos um enfrentamento com a comunidade internacional. Vamos chamar a Noruega, vamos chamar a Alemanha, vamos fazer uma mesa e dizer, e vamos fazer uma grande reunião onde os projetos sejam esclarecidos e o governo norteie o que é bom, a sociedade civil dando a sua parcela. Vamos frisar aqui, ninguém está chutando a Noruega, ninguém está chutando a Alemanha, mas o processo tem que ser administrado pelo governo brasileiro. E isso, quando do ministro foi a primeira vez ver o que estava acontecendo no Fundo da Amazônia, quase que expulsaram o ministro da sala. Pairou uma dúvida e o ministro levantou uma lebre onde nós estamos estudando para que nós cheguemos num acordo e ninguém está dispensando. Agora, mandar na Amazônia porque manda o recurso, esse nós do governo não admitimos. Deputado Célio, não seria interessante, então, que o Congresso participasse dessa discussão, que levasse mais ao ministro, né, ou intermediasse mais essa discussão entre o ministro, o BNDES, para que esses recursos não fiquem paralisados? Claro, eu tenho que discordar com o deputado Nelson, porque a partir do momento que nós temos, o país tem um porta-voz principal, que é o presidente da República. É a palavra dele que é replicada e repercutida no mundo inteiro. Então, o Congresso, com certeza, tem sua voz, mas, em primeira instância, é o presidente da República. Quando ele diz que, quando ele recebe a notícia que a ministra de Meio Ambiente alemã diz que vai cessar os recursos, e ele diz, nós não precisamos do dinheiro da Alemanha, ele está chutando. Ele está chutando essa oportunidade. Porque, como estadista, ele poderia dizer, não, então nós vamos conversar, refletir e ver o que nós podemos aprimorar sem prejudicar os nossos interesses nacionais, porque nós temos suspeitas disso ou daquilo. Mas simplesmente dizer, nós não precisamos desse dinheiro, é de fato excluir, é de fato dizer, esse fundo, aí se acabar não tem importância para a gente, não. Nós temos como fazer nosso autocontrole independente dele. E isso é perigoso. Isso é perigoso, como dito anteriormente, não só para o fundo, mas para a mensagem internacional que o país passa. O Congresso tem que ter o seu protagonismo, como tem tido em diversas matérias, tem tido uma consciência bastante importante acerca do crescimento econômico do país, mas o presidente não pode se dar a esse tipo de declaração.
Agora, deputado Nelson, a gente viu que os próprios ministros, né, às vezes não se entende porque a ministra da Agricultura lembrou algumas vezes que os produtos agrícolas são vendidos lá fora como um país que preserva e que está tentando diminuir o desmatamento. Nesse caso, não seria do Congresso também levar para a presidência da República para que realmente fosse enfatizada a preservação para que não comprometesse os produtos agrícolas, as exportações dos produtos agrícolas? Pode ficar tranquilo que não vai ser comprometido. O projeto desse governo não é destruir a Amazônia. Nós fomos eleitos, eu principalmente do PSL, junto com o Bolsonaro, porque as pessoas já estavam enjoadas do mimimi do politicamente correto. A maneira com que o presidente fala, ele tem um jeito impactante, como disse o colega, para a comunidade internacional. Mas nós sabemos do nosso potencial e da capacidade do nosso ministro inclusive, Célio, nós estamos sobre o INPE contratando pessoas do serviço terceirizado, porque aquele problema que teve com o INPE foram imagens remontadas, enfim, é outra discussão. Mas eu digo assim, eu tenho plena tranquilidade que o mundo vai continuar comprando os produtos do Brasil, porque a marca do nosso governo não é o governo da Motosserra. A marca do nosso governo é autonomia na soberania nacional e vamos cuidar da Amazônia mesmo. Se houver investimentos de fora, nós aceitaremos, desde que nós somos os gestores. Se não houver, um país continental que nem o Brasil, eu sou igual ao Bolsonaro. Nós não precisamos de dinheiro de fora. Vou repetir, não estamos falando que não precisa. Mas se não quiserem nos ajudar mais, nós temos que gerar condições de preservar, porque nós somos um governo preservacionistas dentro do crescimento legal. Esse também nós queremos. Deputado Célio, só para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse da bancada ambientalista que defende, se não seria o caso de já se pensando em alternativas, já que esses projetos foram levantados para um desenvolvimento sustentável e como corre o risco até de ser suspensa a entrada desses recursos, se não seria o caso de terem alternativas para continuar bancando esses projetos? Bom, enquanto membro do Partido Verde, nós estivemos na Embaixada Alemã antes do anúncio e o próprio embaixador nos questionava e reclamava da dificuldade de comunicação com o ministro. Então, são questões sensíveis e que afetam, como disse, o meio ambiente, afetam a nossa economia, porque até a questão do crescimento do número de agrotóxicos também é algo que pode ser prejudicial para países que importam da gente, que tinham de fato esse selo, né, de sustentabilidade, ou esse selo de estarem importando algo de boa qualidade, e eles não vão ter. Uma coisa é nós debatermos aqui com algum conhecimento e ouvir contrapontos, outra coisa são eles comprarem essas nossas ideias. O Brasil, concordando com o deputado, é um país continental, é um país que tem força, é um país que tem pujança, que pode crescer, mas para explicar isso para o importador internacional, aí são outros 500. Então, realmente há uma série de conflitos que preocupam e que deveriam preocupar também o agro. Acerca dessa questão, acerca de como o Brasil manifesta a sua preocupação com a preservação do meio ambiente, porque tudo isso faz parte de um rótulo que deve ser muito bem apresentado para que o país possa crescer. E como disse anteriormente, inclusive nesse momento que se trata de uma União Mercosul e União Europeia. Então o Brasil tem que ter muita cautela, o governo tem que ter muito cuidado com suas falas para que isso não prejudique nossa economia e que o esforço do Congresso, que tenho certeza que é de fazer o país crescer, não encontre inimigos justamente no governo federal. Deputados, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa. Eu agradeço. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos sobre o Fundo da Amazônia com os deputados Nelson Barbudo, do PSL de Mato Grosso, e Célio Studart, do PV do Ceará. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.